Bom dia e bem-vindos à audioconferência da Klabin. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0 em seu telefone. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e que também está sendo transmitida simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço cast.comunique-se.com.br/klabin/3T19, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que forem feitas durante esta audioconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Klabin. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, da indústria e dos mercados internacionais, portanto sujeitas a mudanças. Estão conosco hoje em São Paulo o Sr. Cristiano Teixeira, Marcos Ivo e demais diretores da Klabin. Inicialmente, o Sr. Cristiano fará comentários sobre o desempenho operacional da companhia no terceiro trimestre. A seguir, os diretores responderão às questões que eventualmente sejam formuladas. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Cristiano. Por favor, Sr. Cristiano, pode prosseguir. Sejam todos bem-vindos ao call de resultados referente ao terceiro trimestre de 2019. Na celulose, migramos com tranquilidade os volumes do contrato que tínhamos com a Fibria para a equipe comercial da Klabin, que com excelência não só garantiu o volume, mas também entregou o melhor desempenho de preço em relação aos indicadores do setor. Nos cartões, aumentamos significativamente nossas vendas e a substituição das embalagens plásticas finalmente ofereceu oportunidades reais, em especial no Carrier Board, cartão utilizado para embalagens de cerveja. No Kraftliner, se valendo de nossa flexibilidade, integramos mais papel na cadeia de embalagens, reduzindo a compra de papel de terceiros e privilegiando a margem no mercado externo. Em sacos industriais e caixas de papelão ondulado, crescemos a receita em 6% em relação ao terceiro trimestre de 2018, confirmando que serviço e atendimento a cliente são essenciais. Quanto ao Puma 2, o time de engenharia da Klabin está à frente do cronograma original do projeto, demonstrando nosso compromisso com o que prometemos. Agora, com muito orgulho e satisfação, passo a palavra para o nosso diretor financeiro de Relações com Investidores, Marcos Ivo. Bem-vindo, Marcos, e muito sucesso. Obrigado, Cristiano. Bom dia a todos. Obrigado por acompanhar a teleconferência da Klabin do terceiro trimestre de 2019. Começo a apresentação dando destaque a 2 pontos. O crescimento do volume de vendas de cartões, que foi de 191 mil toneladas no trimestre, expressivo crescimento de 25% quando comparado com o igual período do ano anterior. E o volume de produção de celulose nos últimos 12 meses, que atingiu 1.545.000 toneladas, 3% acima da capacidade nominal da planta. Passando para o slide 3, o volume de vendas no trimestre foi de 799 mil toneladas, queda de 6% quando comparado com o mesmo período de 2018, explicado principalmente pela parada programada para manutenção na unidade de celulose. No período, o mercado interno representou 57% do volume total de vendas, crescimento de 8 pontos percentuais na mesma comparação. No acumulado de ano, os volumes apresentam crescimento de 3% em relação ao ano anterior, totalizando 2,4 milhões de toneladas. A receita líquida no trimestre atingiu 2,5 bilhões de reais, redução de 12% na comparação com o terceiro trimestre de 2018. Essa redução é explicada pelo menor volume de vendas no período e queda nos preços da celulose e Kraftliner.
Nos primeiros 9 meses de 2019, a Klabin apresentou 5% de crescimento na receita líquida. O crescimento da receita líquida nos primeiros meses do ano evidenciam as vantagens do modelo de negócio da Klabin, integrado e diversificado, mitigando os impactos do cenário desfavorável para os preços das commodities. O EBITDA ajustado no trimestre foi de R$ 1.396 bilhões, enquanto a margem EBITDA no período foi de 56%. Excluído o resultado não recorrente de créditos tributários, o EBITDA do trimestre foi de R$ 776 milhões, com margem de 31%. Avançando para o slide 4, o volume de vendas de celulose foi de 326 mil toneladas no trimestre, redução de 18% na comparação anual, em razão da parada programada para manutenção, que ocorreu no mês de julho durante 16 dias. A receita líquida da unidade de celulose atingiu R$ 724 milhões no trimestre, queda de 36% na comparação anual, em função do menor volume de vendas e redução do preço da celulose. Nos negócios de papéis e embalagens, o volume de vendas no trimestre atingiu 474 mil toneladas, crescimento de 3% na comparação com o igual período de 2018. Na mesma comparação, a receita líquida cresceu 7%, atingindo R$ 1,7 bilhão. No slide 5, a unidade de celulose, que, como comentei, teve no mês de julho sua parada programada para a manutenção, que ocorreu dentro do prazo e custo previsto, confirmando assim a viabilidade técnica e financeira de campanhas de 15 meses. Vale mencionar o bom desempenho operacional da unidade após a parada, levando a produção dos últimos 12 meses a 1.545.000 toneladas, acima da capacidade nominal de 1,5 milhão de toneladas por ano. Conforme indicamos na teleconferência anterior, o custo caixa de produção de celulose, excluídos os efeitos da parada para a manutenção, e que inclui todas as fibras produzidas pela Klabin, foi de R$ 716 por tonelada no trimestre, redução de 10% quando comparado com o trimestre imediatamente anterior. O preço médio de venda da unidade de celulose foi de $560 por tonelada no trimestre, mostrando redução inferior ao registrado pelo preço lista de mercado, evidenciando os benefícios da estratégia de comercialização e mix de fibras e mercados da Klabin. Em decorrência das campanhas de 15 meses, a próxima parada para a manutenção da unidade de celulose está prevista para outubro de 2020. No slide seguinte, o volume de vendas de cartões, puxado por forte expedição para o mercado externo, atingiu 191 mil toneladas no terceiro trimestre de 2019, representando um forte crescimento de 25% quando comparado com o ano anterior. A receita líquida no negócio de cartões atingiu R$ 691 milhões no período, aumento de 27% na mesma comparação. O expressivo crescimento do volume de vendas e receita líquida comprovam o sucesso da estratégia da Klabin de desenvolvimento de novos produtos e mercados, aliado ao bom momento para o mercado de cartões. No próximo slide, a companhia encerrou o terceiro trimestre de 2019 com dívida líquida de R$ 15,1 bilhões. O aumento verificado em relação ao trimestre anterior é explicado, principalmente, pela desvalorização do real no período, que impactou o endividamento em dólar da Klabin, e pelo desembolso de R$ 430 milhões para o projeto Puma II. Dessa forma, a alavancagem medida pela dívida líquida EBITDA dos últimos 12 meses encerrou o trimestre em 3,4 vezes, aumento de 0,4 vezes em relação ao trimestre anterior. A alavancagem medida em dólar
que melhor reflete o endividamento da companhia em função de nossas exportações, encerrou o trimestre em 3,1 vezes, mesmo patamar do segundo trimestre de 2019. O caixa da companhia ao final de setembro era de 12,2 bilhões de reais, suficiente para cobrir as amortizações dos próximos 64 meses. No slide 8, o prazo médio da dívida da companhia encerrou o trimestre em 91 meses. As amortizações anuais até 2022, período no qual ocorrerá o desembolso da maior parte do CAPEX do Puma II, foram reduzidas de maneira significativa, passando de 2,8 bilhões de reais por ano em setembro do ano passado para 1,3 bilhão de reais atualmente. A posição de liquidez e perfil da dívida, refletidos em especial no prazo médio e cronograma de amortização, deixam a companhia com um balanço robusto para fazer frente ao ciclo de investimento em curso. No slide seguinte, a Klabin gerou, nos 9 meses de 2019, um fluxo de caixa livre e ajustado de 742 milhões de reais, versus 1,4 bilhão de reais em igual período de 2018. Essa redução é explicada principalmente pelo impacto no capital de giro em função do pagamento antecipado do refis, de despesas financeiras pontuais decorrentes do processo de gestão da dívida, além do maior pagamento de imposto de renda. No slide 10, dividendos, a Klabin pagou aos seus acionistas nos últimos 12 meses dividendos e juros sobre capital próprio no montante de 1 bilhão de reais, o que representa um dividend yield de 6,3%. No último slide, projeto Puma II, em medição realizada no dia 20 de outubro, já apontava 6,6% de avanço físico da obra referente à fase 1, ligeiramente acima do cronograma original do projeto. Sobre o CAPEX do projeto, no terceiro trimestre, o desembolso foi de 430 milhões de reais. No acumulado de 2019, o desembolso totaliza 718 milhões de reais. Até o final deste ano, 2019, a previsão é que o desembolso seja de 1,6 bilhão de reais. Em paralelo à evolução física da obra, a Klabin vem realizando testes com o Eucaliner. O produto tem apresentado ótimos resultados nos testes feitos em diferentes mercados e regiões do mundo. Agora o Cristiano, demais diretores e eu estamos à disposição para perguntas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da fila, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Daniel Sasson, Itaú BBA. Olá, bom dia a todos. Obrigado pelas perguntas. A minha primeira pergunta vem em relação à celulose. A gente tem visto aí diferentes tendências para preço de fibra longa e curta, o preço da longa já começando a se recuperar em outubro, o spread entre as fibras aumentando para $110. Então, se vocês de repente puderem comentar um pouquinho sobre as diferenças de tendências que vocês estão vendo nos dois mercados, já que vocês são vendedores das duas fibras, de repente por região, se vocês acham que esse spread pode aumentar ainda mais, e aí a gente já está vendo alguma estabilidade na curta, mas quanto tempo vocês acham que deve demorar para a gente ver uma recuperação de preços na fibra curta também? E em relação ainda nessa parte de celulose, se vocês, esse foi o primeiro trimestre com alguns meses sem nenhuma interferência do acordo de comercialização que vocês tinham com a Fibria Suzano, né, a partir de julho, ou a partir de agosto, na verdade, se vocês puderem comentar um pouquinho sobre como tem sido o mix geográfico, se vocês têm ganho market share no Brasil, quais os benefícios que isso pode trazer para vocês, imagino que em termos de menores custos logísticos, menos capital de giro, benefícios tributários, enfim, isso nos ajudaria bastante. Obrigado. Obrigado, Sasson. Vou passar para o Soares, que vai fazer a resposta. Bom dia, Daniel. Tudo bem? Então, a sua primeira pergunta em relação ao spread, o que a gente tem realmente notado, a fibra longa está vivendo um momento
de recuperação de preço, ainda tímido, mas a tentativa agora no mês de outubro, alguns players anunciaram aumento de até $20, parte disso foi incorporada ao preço. Eu diria que no final do processo a gente está aumentando o preço em $15 dos 20 anunciados, o que leva a celulose a um patamar aí de 560, 570, dependendo da fibra longa, né? A nossa, como vocês sabem, é SBSK. Esses preços que vocês acompanham em geral na China é da NBSK. Geralmente a fibra SBSK tem um preço $30 menor do que a NBSK. A gente tem visto que na fibra longa os clientes começaram a recompor os seus estoques, ainda de uma maneira lenta, mas foi isso que impulsionou esse aumento de preço, o que em seguida, obviamente, aumentou o spread entre as duas fibras para acima de $100. Algo como $105 é o nosso patamar hoje, né? O próximo passo, como você bem disse, é um movimento em direção à fibra curta, né? Esse patamar, eu creio que vai ficar estável por alguns meses. Eu acho que o grande evento agora é o Ano Novo Chinês. Eu acho que até lá não deve acontecer um evento de aumento de preço substancial, talvez algum pequeno ajuste para cima na fibra longa e em seguida um movimento em direção à fibra curta, já que o spread passou a ser mais alto, né? A gente vinha trabalhando historicamente $70, $60. A partir do momento que ele ultrapassa $100, já passa a ser interessante uma migração para a fibra curta. É assim que a gente está vendo, então, os próximos meses, algum movimento para cima, mas ainda superficial, e a grande, digamos assim, uma grande mudança eventualmente ocorreria após o Ano Novo Chinês, que esse ano é no início do ano, né, em 25 de janeiro. Então a gente vai ter, digamos assim, um primeiro trimestre já com alguma movimentação mais expressiva. A sua pergunta, você falou da recuperação da fibra curta, que eu já mais ou menos respondi, e depois você fala do término do acordo que a gente tinha com a Fibria. Nós estamos trabalhando forte em obviamente, colocar volume na Europa, que era um mercado, digamos assim, que a nossa fibra tinha sido menos exposta pela comercialização da Fibria. Na China, a gente tem um mercado já bastante solidificado, uma carteira de clientes bastante ampla. Não é o caso da Europa. Na Europa, nós gastamos do mês de abril até o mês de julho fazendo trials nos clientes, concluindo um processo de aprovação da qualidade, o que já foi concluído. E nesse momento nós estamos começando a fornecer a partir do estoque que construímos lá na nossa filial da Áustria. Hoje o mês de setembro, nós já passamos a entregar a partir desse estoque, o que está alavancando as vendas no ritmo que a gente espera. Nossa ideia é vender 1/3 do volume na Europa, 1/3 na Ásia e 1/3 nas Américas. O cronograma está indicando que a gente está atingindo esses patamares. Aqui no Brasil, a gente teve um aumento de market share, obviamente pela disponibilidade de volume, nós tínhamos uma limitação de volume. Obviamente, o contrato com a Fibra levava 900 mil toneladas de uma produção de 1.100.000. Com esse fim, nós ganhamos a condição de poder participar em algumas contas que a gente tinha uma participação ainda tímida, né? E esse processo tem sido bastante exitoso. Nós estamos hoje com um mix mais ou menos de 30% Brasil e 70% no mercado internacional. É assim que a gente está trabalhando. Os contratos na Europa estão indicando que a presença da Klabin é bem-vinda. A gente tem clientes já contratados. Uma parte dos clientes vão deixar para definir, digamos assim, o shake hands durante a London Pulp Week. Nós estamos, digamos assim, hoje com 50% contratado e 50% que deverá acontecer durante a London Pulp Week. Os estoques, como eu citei, nós tivemos um aumento nos estoques, vocês perceberam pelos números. Esse estoque foi construído a partir de janeiro, com os contratos finalizados no mercado europeu, nós vamos precisar entregar a partir do estoque. Como as nossas vendas para a Europa estão estimadas em 25 mil toneladas por mês, a gente deve ter mais ou menos esse volume constante nos estoques,
mas vamos terminar o ano, em dezembro, com um nível de estoque mais baixo do que terminamos o ano passado. Ou seja, o aumento na cadeia está se dando na Europa, que era basicamente o volume que nós tínhamos aqui no Brasil para atender o contrato com a fibra. Houve uma mudança de local, né? O estoque deixou de estar no Brasil e passa a estar em portos europeus. Era isso aí, Daniel. Obrigado, Soares. Muito claro. A próxima pergunta vem de Thiago Lofiego, Bradesco BBI. Obrigado, bom dia. Soares, a gente tem ouvido que, enfim, tem alguns produtores têm vendido grandes volumes na Ásia, né? Você vê isso como uma preocupação para a demanda para frente? Ou seja, talvez os papeleiros estejam se estocando agora, aproveitando que o preço está baixo, e aí talvez isso se traduza numa demanda mais fraca aí para frente, e se você concorda com isso, quando que você acha que a gente vai ver um uptick na demanda de fato, de celulose e fibra curta especificamente? E segunda pergunta, volumes de cartões mostraram uma recuperação interessante, como vocês mostraram, mas conversão continua numa recuperação bem mais lenta. Então eu queria entender um pouco sobre essa dinâmica do mercado de papelão ondulado e sacos, quando que vocês esperam uma recuperação mais consistente, se existem já alguns sinais aí de recuperação no curto prazo. Obrigado. Ok, a gente começa com o Soares. Obrigado, Thiago, pela pergunta. E na sequência a gente traz o Flávio e o Douglas para comentar também sobre os mercados. Bom dia, Thiago. Obrigado pela pergunta. A sua questão sobre recomposição de estoque por clientes na fibra curta, a gente tem um aumento de venda. Obviamente, vocês acompanham aí o nível de estoque na China. Houve uma queda de 300 mil toneladas. A gente ainda não tem um número, mas uma percepção do que está acontecendo em outubro. Mas deverá haver uma redução dos estoques ao longo do quarto tri, mas a gente não percebe nenhuma, digamos assim, recomposição de estoque por conta de melhores preços, clientes tirando proveito desse momento. Na verdade, essa troca do estoque da mão do produtor para o produtor de papel tem sido um movimento muito mais por demanda mesmo. Eu acho que os clientes chineses passaram a operar com estoques muito baixos. Obviamente, houve um aumento de demanda em imprimir e escrever no terceiro tri, por demanda no mercado didático chinês. Então, foi por um momento puro de demanda. Eu não vejo isso um processo especulativo, ainda um movimento de recomposição de estoque. O que poderá haver, como eu disse na pergunta anterior, é um movimento em relação à fibra longa para a fibra curta, uma vez que o delta hoje está ultrapassando aí os $100 por tonelada. E o próximo passo, na nossa visão, é uma estabilidade nesse quarto tri, e no primeiro tri, após o Ano Novo Chinês, é que a gente vai ter um pouco do tom do mercado. Talvez um primeiro tri ainda estável, com algum upside, mas a coisa, na nossa visão, começa a progredir a partir do segundo trimestre do ano que vem. Tá claro, Soares. Aproveitando só, se você puder, não sei se você comentou na primeira resposta, porque eu estava com um problema aqui, mas Europa continua fraca a demanda ou você tem visto algum sinal mais positivo por lá? Não, ainda continua fraca. Em alguns segmentos, não em tixo, não em papéis especiais, a gente percebe uma ligeira recuperação, os clientes um pouco mais otimistas, mas em imprimir e escrever a gente ainda sente os clientes com uma demanda ainda fraca. É um pouco essa a visão hoje. Obrigado. Olá, Thiago. Aqui é o Flávio, mercado de papéis. Vou falar especificamente sobre o mercado de cartões. De fato, é uma retomada importante no mercado de cartões, especialmente na exportação. As sementes plantadas lá no ano de 2018, de diversificação de destinos e diversificação de portfólio, elas trazem frutos super importantes aqui neste ano de 2019. O Cristiano já destacou o mercado de carrier board para embalagens multipack de cervejas, garrafas e latas, claramente ganhando tração, fruto da migração de embalagens de plástico.
Junto com isso, a gente tem também o mercado de food service. Eu vou destacar neste mercado especialmente copos de isopor ou copos de outros materiais menos sustentáveis, estão sendo, na prática, substituídos por copos feitos de fibra. Isso, de novo, ganhou tração, é importante no Brasil e importante fora do Brasil. A Klabin explora um pedaço ainda especial desse mercado, que são copos que têm uma face marrom, que é uma posição única. Então, a gente tem explorado realmente na Ásia, na Oceania, na Europa, esse pedaço do mercado que tem uma boa rentabilidade para o nosso negócio. Além disso, alguma atração também no mercado de alimentos líquidos, o que nos ajuda a se posicionar bem para esse ano. Passo agora a palavra para o Douglas, que vai falar um pouco mais sobre o mercado de embalagens. Oi, Thiago, obrigado pela pergunta, bom dia. Olhando para o ano, né, a gente percebe um crescimento ainda moderado, né, olhando o papelão do lado, a gente crescimento de 0,6 no acumulado do ano, e no trimestre estável, né. A gente percebe do lado de sacos industriais, do lado de construção civil, uma recuperação, 3% de crescimento no acumulado, ainda numa base muito baixa, ainda, né? A base de consumo de cimento na construção civil é bem baixa ainda, então o crescimento já mostra aqui uma reversão de curva, mas ainda numa base muito baixa. Nesse momento no mercado, a gente está vendo o trimestre um pouquinho melhor, esse mês bastante, uma pequena recuperação, e isso deve acontecer para o próximo TRI também. A médio prazo, olhando para frente, olhando para 2020, é que nós estamos esperando que o mercado tenha crescimentos maiores do que 2019. Então, acompanhar um crescimento melhor de país. E aí, dentro dos mercados que nós esperamos que realmente, do lado de sacos industriais, a construção civil tenha um crescimento importante, é linkado a emprego, renda, né, uma melhoria das condições básicas do país. E do lado do papelão do lado, tem notícias boas em alguns mercados, alguns nichos que nós temos uma participação importante. Então, no mercado de proteínas, nós vimos esse ano um crescimento forte das exportações, e isso nós esperamos que isso vá continuar no ano que vem. E do lado de frutas também, que é um mercado bastante importante e potencial para nós, que exige também a pegada na fibra virgem, né, a contribuição do nosso papel de fibra virgem e integração da nossa cadeia. As notícias são de crescimento ano após ano, e recentemente tivemos uma notícia importante, que é a liberação da China para que os melões produzidos aqui no Brasil sejam exportados para lá. Tem produtor já falando num crescimento em poucos anos de dobrar a área plantada aqui no Brasil para atender esse mercado. E a Klabin está bem posicionada nesse mercado. Então, de uma forma resumida, a integração desse ano foi bastante importante, de sair da exportação e vir para o mercado interno, e a médio prazo, para o ano que vem, nós esperamos que isso cresça e traga mais valor para a companhia e integração de resultado, reduzindo inclusive a compra de papel de terceiros. Perfeito, obrigado Flávio, Douglas e Soares. A próxima pergunta vem de Márcio Farid, JP Morgan. Senhor Márcio Farid, pode prosseguir. Oi, desculpa, eu estava no mudo. Bom dia a todos. Eu tenho algumas perguntas. A primeira para o Cristiano, talvez. Algum update do lado dos royalties, Cristiano? O que dá para a gente esperar aí dessa discussão nos próximos meses, ou se alguma coisa ainda esse ano? Um follow-up aqui para o Soares. Soares, o ajuste de estoque que vocês vieram fazendo aí para deixar a cadeia ajustada para a fase pós-encerramento de contratos com a Suzano, né? Já foi feito, olhando para frente lá para a gente esperar volume de produção e vendas mais alinhados, principalmente no quarto primeiro trimestre do ano que vem?
Só confirmando esse lado. E o outro ponto com relação aos custos para a produção de celulose, a gente já notou aí sequencialmente uma queda significativa, né, excluindo as paradas de manutenção. Quais são as perspectivas e quais linhas devem impactar mais o custo para a produção de celulose olhando para frente? Obrigado. Obrigado, Márcio. Quanto aos royalties, eu estou na expectativa, como eu já comentei com vocês em outros calls, foi criado um grupo de trabalho dentro do Conselho de Administração da Klabin, onde os membros são membros independentes, esses membros que chegaram no Conselho a partir de junho desse ano, na verdade, na primeira reunião do Conselho. Eles estão discutindo o tema, a gente tem oferecido todas as informações, inclusive trazendo um nível de transparência para o tema, com avaliação de mercado da marca, entre outras coisas, opiniões legais, etc. Está tudo sendo oferecido a eles e o grupo de trabalho. Estou na expectativa de que nos próximos meses eles, enfim, recomendem alguma coisa e aí, tanto eu quanto vocês, a gente vai ter tempo para poder avaliar o que será recomendado e depois para o Conselho de Administração e depois a gente fica na expectativa da decisão do Conselho de encaminhamento do assunto. Vou passar para o Soares, então, continuar no assunto de estoques, depois eu passo o Marcos Ives para falar sobre os custos. Bom dia, Márcio. Obrigado pela pergunta. Então, a questão do estoque, como eu disse numa pergunta anterior, a gente teve um deslocamento de volume que ficava aqui no porto para atender os navios de fibra e nós deslocamos parte desse estoque, obviamente, num volume estimado de vendas a partir de janeiro para o cliente europeu, atendido a partir do estoque. No mês até julho, nós estávamos embarcando para a Europa a partir do Brasil, o que é uma desvantagem logística, uma vez que nossos concorrentes têm produto local. Então, nós tivemos que construir esse estoque lá na Europa, que está pronto, o que nos deu condição de, a partir de setembro, começar a vender a partir desse estoque e vamos rampando isso este ano ainda. Vamos chegar em janeiro em condições de ter lá um volume igual ao forecast de vendas, né? Mas o ponto é que nós vamos fechar o ano com produção e vendas muito alinhados. Nosso nível de estoque no final do ano vai estar abaixo do que estava no ano passado. Isso acontecerá dentro desse TRI ainda. Márcio, aqui é o Marcos Ivo. Sobre custos, de fato, nós tivemos um bom terceiro trimestre do ponto de vista de custos. As nossas fábricas estão operando com bom desempenho operacional, o que colabora muito para que o custo reais por tonelada fique no patamar que precisa estar. A expectativa é que no próximo trimestre, no ano de 2020 como um todo, tenhamos as fábricas a plena capacidade, o que dará essa contribuição na diluição de custo. E olhando especificamente aí o Puma no próximo trimestre, esse patamar que atingimos agora é o novo patamar, e a nossa expectativa é que o custo do quarto trimestre seja inferior à média que nós realizamos nesse ano até setembro. Tá certo, muito obrigado. A próxima pergunta vem de Antônio Eluani, Bank of America. Bom dia a todos. Fazendo primeiro um follow-up na questão de custos, se vocês puderem comentar com relação à parada de Puma, comparada aos anos anteriores, a gente viu uma alta mais relevante do custo por tonelada e até no número de dias, se vocês puderem explicar o que aconteceu, o que dá para esperar para os próximos. E uma segunda para o Soares, um follow-up com relação à celulose, mas até mais estrutural. O discurso da indústria era nesse patamar de custo, né? Você tem um produtor de marginal bem acima, expectativa de fechamento de capacidade que ainda não veio. Que vocês, na cabeça de vocês, qual é o motivo? A curva está um pouco mais flat? Se vocês pudessem dar uma cor aí nesse ponto. Obrigado. Obrigado, Antônio. Vamos iniciar então pelo Marcos Ivo, depois na sequência Soares. Antônio, em relação ao custo da parada geral do Puma, esse ano nós tivemos uma parada um pouco mais longa, de 16 dias. Tínhamos um escopo
maior do que o normal neste ano. Como comentei, a parada transcorreu dentro do prazo e custo que nós prevíamos. O que podemos esperar foi o primeiro ano que tivemos uma campanha de 15 meses e confirmamos a viabilidade técnica e financeira e temos total convicção que isso pode ser replicado os 15 meses de agora em diante. Olhando a parada de 2020, que está prevista para o mês de outubro, ela vai ser uma parada menor. Este ano tivemos uma parada de 16 dias e a parada do ano que vem será de 11 dias, o que trará um custo também menor do que a parada deste ano, pelo efeito de menor perda de produção. Bom dia, Antônio. Obrigado pela pergunta. Então, a sua questão com relação a custo-caixa, né? O que a gente, que a indústria, tem acompanhando é que realmente nos níveis de preço que a gente estava se aproximando de custo-caixa de produtores marginais e, portanto, chegaria um momento que ou haveria paradas mais longas, downtimes mais expressivos, né? O que a gente não viu, de certa forma, a gente viu as paradas até agora normais, mas também não tivemos nenhum evento excepcional esse ano, né? Praticamente estamos todos produzindo e produzindo bem, quer dizer, a indústria em geral, né? Então, agora, de qualquer maneira, o que se percebe é que o preço parou de cair. A gente estava hoje vivendo uma relativa estabilidade nos patamares que a gente está, os 450, 460 lá na China. Até teve um ligeiro aumento no último Forex. Então, o que a gente percebe é isso. Estamos ali sondando o custo-caixa de alguns, portanto, o preço está ancorado nesses produtores de custo mais alto, né? E, obviamente, pode ter havido um deslocamento da curva por conta dessa melhor performance, né? A gente viu esse ano nenhum grande evento, nem no Brasil, nem na Indonésia, nem no Chile, em nenhuma parte, né? Exceto pequenos eventos. Então, obviamente, isso deve ter contribuído para uma redução de custos, né? É assim que a gente enxerga. Obrigado, senhora. A próxima pergunta, em inglês, vem de Carlos de Alba, Morgan Stanley. Good morning, everyone. Question is, could you comment again on or update us on the disbursements for Puma II? How do you see the capex in the next few years? And then also coming back to the cost questions, what are the trends, or if they have changed at all, in terms of the cost of transportation wood from your forest to the mill? Thank you. Obrigado, Carlos. Vou passar então a palavra para o Marcos Ivo. Carlos, em relação ao Puma II, o desembolso previsto até o final deste ano, 2019, é de 1,6 bilhão de reais, e o desembolso previsto para o ano de 2020 é em torno de 3,8 bilhões de reais. Em relação à madeira, a Klabin vem aproveitando de oportunidades de aquisições de madeiras de terceiros e preservando a sua floresta para abastecimento futuro no movimento estratégico. O patamar do custo de fibra que tivemos nos últimos 2 trimestres é o patamar que esperamos para o ano seguinte. Thank you. A próxima pergunta vem de Gabriela Cortez, Banco do Brasil. Olá, bom dia. Eu queria que vocês esclarecessem um pouquinho melhor com relação ao mercado de kraftliner. A gente viu que teve um aumento, né, da competitividade nos mercados internacionais, o que acabou derrubando um pouquinho os preços. Se vocês pudessem só falar um pouquinho mais o que levou a isso, quais foram as dinâmicas e qual a expectativa de vocês para o quarto TRI e para 2020, se é que vocês conseguem dar uma luz aí com relação a isso, eu agradeceria. Obrigada. Obrigado, Gabriela. Vou passar para o nosso diretor do negócio de papéis, Flávio Deganutti.
Olá, Gabriela. Obrigado pela pergunta. O mercado de Kraftliner ele é bastante dependente dos fluxos americanos e do desempenho dessas economias, depois dos americanos e dos europeus. Claro que há um efeito importante do trade war, impactando os fluxos especialmente da China para os Estados Unidos e vice-versa, o que arrefeceu um pouco o consumo de papéis para embalagem, se a gente olhar na perspectiva dos últimos 9 meses. O fato positivo é que a gente enxerga nos últimos 2 meses uma estabilidade parecida com o que a gente enxerga em celulose, com menos exportação americana, no entanto, com estabilidade de preço nesse mercado, um ou outro movimento pequeno em destinos específicos. E, portanto, o que a gente prevê a partir de agora é um upside a partir da posição que está colocada, que virá em alguns meses, não realmente no curto prazo. Tá ótimo. Obrigada. Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Cristiano Teixeira para as considerações finais. Obrigado, então, pelas perguntas. Trago um pouco a nossa visão, então, para o 4º trimestre. O bom desempenho das fábricas vai continuar trazendo estabilidade em relação ao custo caixa e, combinado ao nosso dinamismo comercial, devemos capturar as oportunidades que estão por vir, principalmente no mercado doméstico. Estamos atentos e certos de que a economia brasileira vai mostrar força e recuperação e a Klabin, cada vez mais, vai estar próximo dos seus clientes. Com contexto estrutural e ritmo de investimento e referência no setor, a Klabin segue focada em sua visão de longo prazo, com iniciativas de sustentabilidade e inovação que garantem não só um bom desempenho para os próximos anos, como para as próximas décadas. Obrigado a todos e deixo aqui também o convite para que participem no próximo dia 22 de novembro do Klabin Day. Até mais, obrigado. A teleconferência da Klabin S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.